Fala galera, tudo bem? Vamos para mais um jogo histórico por aqui. Hoje vamos falar sobre o maior vexame do Brasil na história das Copas, certamente. A derrota que dói até hoje, né? Muito marcante, que dói até hoje para muitos brasileiros. E aí aproveito e deixo aberto aí o canal dos comentários para você deixar aí o que você lembra de sentimento daquele jogo, qual foi sua reação. Se você já viu o jogo de novo, parou para assistir outras vezes, porque é sempre uma experiência diferente, né? Sempre interessante para você ter um outro olhar em relação ao jogo, ainda mais um jogo que é muito difícil que qualquer pessoa fique indiferente ao jogo. Seja quem torce a favor, seja quem não torce, quem não liga para a seleção, seja quem torça contra, e acho que todas as categorias existem, não vejo problema em relação a isso, mas num jogo tão importante, seja você brasileiro, alemão ou de qualquer outra nacionalidade, você vai se impressionar com o que acontece com o jogo. E isso acho que é talvez a grande marca de um jogo tão histórico quanto é o 7-1 da Alemanha para cima do Brasil no Mineirão na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Então é esse o vídeo de hoje. Convido você a se inscrever aqui no canal, clica aqui embaixo se você ainda não se inscreveu, ativa aí o sininho, deixa nos comentários também sugestões de outros grandes jogos históricos, marcantes, antigos, para ter análises por aqui, porque é sempre divertido também ter essa oportunidade de olhar um pouco para o passado, seja o mais próximo, como o caso de 2014, ou mais distante, e ter a chance de olhar, de analisar com outros olhos também jogos que já passaram. E vamos falar um pouco então de como explicar um jogo que vai tão além do campo, né? E acho até que toda a repercussão histórica do Brasil e Alemanha de 2014, ou quase toda, ela ignora boa parte do que aconteceu em campo em si, porque muito foi debatido desde escalação, ou seja, antes do jogo, passando por questões de estrutura, de gestão do futebol, de organização do futebol, e tudo isso é importante de fato, mas acabam sendo desdobramentos de uma derrota tão marcante, tão vexatória do Brasil. Mas o jogo em si, eu acho que nem sempre ele é tão abordado. E foi um jogo que teve alguns pontos curiosos, outros até meio sem graça de tão tranquila que foi a construção do placar para a Alemanha. Mas talvez o mais curioso de tudo seja olhar para os minutos iniciais. Por quê? Porque o Brasil começa muito pelo ímpeto, pela disposição, pela motivação. O Brasil começa ganhando quase todos os duelos iniciais. Então, os primeiros 5, 6 minutos são do Brasil conseguindo ganhar as disputas. Então a bola sobrava para o Brasil em geral, depois dos duelos. O Brasil conduzia essa bola na base da disposição, com volantes, zagueiros, arrancando com a bola, rompendo marcação, mantendo o Brasil ali no campo de ataque. Então o primeiro sinal do jogo no Brasil é muito positivo, que é uma grande ironia falando isso agora, obviamente sabendo o resultado anos depois. Mas o início do Brasil é um início positivo. Não necessariamente por uma questão de organização, não necessariamente por uma questão de atuação coletiva, mas muito por esse lado, talvez da atmosfera, talvez da empolgação, talvez do ímpeto mesmo, do que significa jogar uma Copa do Mundo dentro de casa. Então esse início vê o Brasil deixando a Alemanha muito desconfortável, porque além do Brasil ganhar esses duelos no meio-campo, o Brasil não deixava a Alemanha sair jogando. E aí, claro, a gente olhando para as escalações, a gente vê que existe uma diferença considerável de qualidade, e olhando anos depois também fica muito mais tranquilo fazer essa avaliação, não só daquele momento, mas da carreira mesmo, dos jogadores, especialmente o meio-campo da Alemanha, o que foi aquele time que acabaria campeão do mundo em 2014. Então, olhando para as estruturas de time, de um lado, o Brasil não tinha Thiago Silva suspenso, Neymar machucado, duas das principais referências. O Dante entra para jogar ao lado do Davi Luiz na defesa, o Brasil entra com o Bernard formando o trio de meias, com o Oscar centralizado, o Hulk do outro lado. Nesse jogo, o início da partida até tem o Bernard pelo lado direito, com o Hulk à esquerda. Depois, ainda no primeiro tempo, eles invertem. No segundo tempo, o Bernard fica mais fixo pelo lado esquerdo. Mas a estrutura de jogo do Brasil era essa, né? O Fernandinho tinha conseguido ganhar a disputa com o Paulinho dentro da Copa mesmo. E no lado da Alemanha, era um time que variava um pouco algumas peças, tinha dúvidas em relação à lateral, tinha dúvidas em relação a qual seria a posição do Philipp Lahm dentro da Copa do Mundo também, mas a Alemanha tinha o Höwedes fazendo a lateral esquerda, ou seja, um zagueiro, um jogador mais defensivo pelo lado esquerdo, o Philipp Lahm sendo o lateral direito que avançava, que articulava por dentro ou por fora, um meio-campo fortíssimo com o Schweinsteiger mais à frente da defesa, mais preso, Toni Kroos à esquerda, organizando, Khedira à direita, rompendo, infiltrando, com muita potência física, com muita energia no meio-campo,
e o ataque com o Klose batendo recorde, conseguindo marcas importantes, inclusive nesse jogo, e Özil de um lado, Thomas Müller do outro. E isso seria importantíssimo para entender um pouco desse duelo. Eu falei do ímpeto inicial do Brasil, da forma como o Brasil começa com essa disposição, só que o Brasil também era um time que dependia muito do avanço dos laterais para tentar criar situações de ataque. O Marcelo pela esquerda, o Maicon pela direita. E os dois, no início da partida, até conseguem alguns avanços interessantes, tentando formar essas dobradinhas pelos lados, tentando atacar os lados da Alemanha. E só que o que já começa a ficar claro desde cedo, e mesmo antes do primeiro gol sair, já tinham sido 2 avisos, era de como, e aí pra mim tá a grande, não sei se é um segredo, mas o grande ponto-chave da construção do placar é como o jogo foi decidido pelas transições. E o que isso significa? O Brasil era um time muito disposto a atacar nesse dia, muito disposto a mostrar a disposição mesmo, a vontade de ir para cada duelo, mas a partir do momento em que o Brasil perde alguns duelos no meio-campo, o Brasil sempre esteve mais vulnerável, sempre esteve mais exposto, mais aberto, e a Alemanha sempre levou perigo quando recuperava a bola pela qualidade justamente nessas transições. E aí eu tô falando do quê? Como reagir à mudança do dono da posse de bola. Então a bola está com o Brasil. O Brasil não era um time exatamente com qualidade de organização no meio-campo. Não era um time que tinha passadores, caras que ditam um ritmo. Era um time que tentava conduzir a bola, acelerar para chegar à frente. Só que se você conduz de qualquer jeito, ou erra o passe, ou vai à frente com muita gente e perde essa bola, o adversário pode te castigar no contra-ataque. E o Brasil, além de ser muito aberto nos momentos em que perdia a bola, via do outro lado um time muito rápido em explorar essas transições, essas retomadas, essas acelerações. E aí pra mim tá a grande chave para entender como o placar foi se desenrolando tão rapidamente. Porque no lance anterior a 1-0, e 1-0 sai da bola parada, né, sai do escanteio, com o Thomas Müller aproveitando dentro da área, mas aquela já é uma jogada de um ataque da Alemanha que em 10 minutos já tinha construído 2 contra-ataques assim. Então as perdas de bola do Brasil no meio-campo ou no campo de ataque, elas originavam quase que sempre contra-ataques perigosos. Isso tinha muito a ver com essa estrutura de ataque do Brasil. O Brasil tinha Davi Luiz e Dante na defesa, em vários momentos Davi Luiz conduzindo a bola, indo à frente, tentando arrancar com a bola, e ele estava cheio de confiança, até pela Copa que fazia até então, isso é importante destacar também. Maicon e Marcelo importantes nas ultrapassagens, o Marcelo um dos principais, e até de forma insistente no jogo, um dos principais caras tentando fazer com que o Brasil chegasse à frente. E por dentro, Fernandinho e Luiz Gustavo à frente dos 2 zagueiros. Só que, como a Alemanha distribuía as peças? A Alemanha tinha o Klose como referência, e mesmo assim, embora seja um centroavante, não era necessariamente o cara que estava na área o tempo inteiro, até porque a Alemanha não foi inicialmente para sufocar o Brasil, nem para pressionar o Brasil lá em cima. Eu vou até chegar no ponto de um dos gols que tem algo nesse estilo. O 4º gol sai justamente assim, né? Mas aí já era um Brasil completamente devastado psicologicamente. Agora, o que a Alemanha tinha era da direita para dentro. O Thomas Müller entra em diagonal e o Felipe Lahm explora o corredor. Da esquerda para dentro, o Özil centraliza para organizar, para qualificar essa posse de bola. E o Brasil ficava numa inferioridade muito grande por dentro. E aí são 2 os cenários diferentes. Um é o Brasil exposto nos contra-ataques. Significava ter 2 zagueiros tendo que correr para preencher uma área enorme do campo, às vezes com 1 ou 2 volantes tendo que fazer essa cobertura dos laterais que tinham se mandado, e também dos zagueiros que estavam fora de posição. Ou seja, cada perda de bola do Brasil representava um desespero nessa reconfiguração defensiva, nessa recomposição defensiva. E a Alemanha teve muitos méritos aí. Também porque, aos poucos, e aí é muito a partir do primeiro gol, e depois do primeiro gol que já nasce de um escanteio que surgia de uma dessas transições, mas a partir do gol, a tranquilidade que a Alemanha passa a ter para enxergar os espaços que a superioridade numérica dava no meio-campo, dá uma tranquilidade muito grande a ela. Então é verdade, o segundo gol sai de um bote errado num passe relativamente que parecia tranquilo de ser afastado ou cortado, interceptado. O Fernandinho não alcança a bola ali, e a Alemanha consegue na sequência chegar ao gol. Mas não é tão simples assim. Se a gente for olhar até para a sequência dos gols, e os gols saem muito rapidamente, o Brasil quase sempre estava vulnerável por dentro. E isso significava o problema dos lados, que eu já falei, dos laterais que se mandavam, mas também, mesmo num cenário de um Brasil já um pouco mais com a linha montada,
Olha o que a Alemanha podia fazer. Fernandinho e Luiz Gustavo vão sair para dar combate em Toni Kroos e Khedira, que eram caras importantes na organização de jogo do meio-campo da Alemanha. Se os volantes saíssem, Thomas Müller e Özil estavam prontos para aproveitar o espaço às costas deles. E os zagueiros do Brasil, com isso, saíam para dar botes, para fazer algumas perseguições um pouco mais longas, e constantemente um tinha que cobrir o outro, a zaga estava aberta. E isso ajuda muito a explicar a facilidade da Alemanha para que todos os gols tenham parecido tão tranquilos, né? A Alemanha trocando passe dentro da área, na entrada da área, finalizando tranquila, a entrada do Khedira, a aparição de um dos atacantes, de quem fosse. Mas a Alemanha trocava passes enquanto o Brasil estava sempre com peças fora de lugar, tentando compensar buracos. Então o Brasil tinha Bernard e Hulk, que não necessariamente eram caras que estavam ajudando tanto nessa marcação. Um dos gols sai assim, inclusive, né, o cruzamento que chega à segunda trave, que passa por todo mundo. É justamente um lance em que a entrada da área está desprotegida, tem gente atacando as costas dos volantes e não tem ninguém recompondo pelos lados. Ou seja, um Brasil espaçado, um Brasil num bloco muito distante de algumas peças. E isso vai transformando a goleada em algo muito natural para a Alemanha. Então a Alemanha acho que teve uma diferença muito grande na tranquilidade com que conseguiu abordar o jogo, mesmo que o início de partida parecesse um pouco mais complicado, durou pouco. Mas ali com meia hora a goleada já estava formada, a Alemanha já estava classificada e aí virou questão só de esperar o tempo passar para ver de quanto seria, né? Com quanto a Alemanha pararia, porque ali o impacto psicológico também é inevitável, né? E é indiscutível. O próprio quarto gol que sai justamente depois do terceiro, a saída de bola, aí o Fernandinho acaba sendo desarmado ali, o time já tinha desmoronado, o time já estava completamente perdido diante do que era aquela situação realmente difícil de entender, de compreender e de acreditar naquele momento. As reações no Mineirão são muito marcantes, né? Porque vinha muito da euforia de um time que tinha conseguido o título de Copa das Confederações, que chegou à Copa muito badalado, que não fazia grandes jogos na Copa, mas que ninguém imaginaria um placar desse tamanho diante da Alemanha. Então a Alemanha era mais time, era mais organizada, mostrou isso dentro de campo, se adaptou às exigências do jogo, conseguiu superar minutos iniciais que não eram tranquilos para ela, mas a partir do momento que esteve na frente no placar, deitou e rolou, e aí venceu com sobras. E para não deixar de falar, o cenário do segundo tempo também, né? Aí o Brasil volta com mudanças, o Filipão tira o Hulk, tira o Fernandinho, coloca Paulinho, coloca Ramires. O Brasil passa a ter um meio campo tentando ter ser mais preenchido, com o Ramires próximo do Paulinho, um pouco mais adiantado em relação ao Paulinho, mas agora já eram 3 jogadores no meio campo para tentar igualar um pouco daquela diferença que a Alemanha mostrava, concentrando todos os seus jogadores por dentro e deixando o Brasil perdido nessa marcação. O Brasil, com o Bernard pelo lado esquerdo, tenta incomodar. O início do segundo tempo tem o Neuer fazendo várias grandes defesas, não que fosse mudar grande coisa para o placar, porque nessa altura o estrago já estava feito e a Alemanha já estava com a vaga na mão, mas o Neuer também aparece bem no início da segunda etapa, o Mertesacker entra no segundo tempo também, né? Aí já era muito mais uma questão até de preservar jogadores. E também entra o Draxler, e aí tem uma mudança que é o Thomas Müller passar a jogar como 9, né, um falso 9, um 9 não necessariamente tão fixo assim, e no próprio gol, né, o 7º gol é mais um exemplo disso. O 6º gol é um exemplo do Khedira, que fez grandíssima partida, Khedira e Philipp Lahm pelo lado do campo. Em vários momentos, se o Thomas Müller entrava frequentemente em diagonal, ou nessa altura já era o Schürrle também entrando em diagonal, o que o Khedira fazia? Ele também ocupava o lado do campo, ele também atacava o corredor, também aparecia na ponta direita. O 6º gol sai assim, né? Com a troca de passes pelo lado direito, com Philipp Lahm e Khedira gerando o gol para o Schürrle. E o 7º gol é, de novo, a dificuldade da defesa brasileira em ter que correr atrás dos adversários e sempre causar esse efeito dominó. Então, o Thomas Müller é lançado na ponta esquerda, leva com ele a zaga, consegue um belo passe de primeira para o Schürrle entrar, finalizando, fazendo um belo gol também do 7º gol. E aí o Brasil só vai descontar já no finalzinho, né? Já no finalzinho chega ao primeiro gol, logo depois do Özil ter perdido a chance de fazer o 8-0, né? Que ele teve a chance clara, cara a cara com o Júlio César, poderia ter feito um 8-0. Então é um jogo muito marcante da história das Copas, a superioridade da Alemanha não tem nem como contestar, teve a curiosidade dos minutos iniciais do Brasil, que enganaram,
mas a partir do momento em que a Alemanha teve a vantagem no placar, ficou mais nítido ainda qual era o tamanho da diferença, especialmente nessas transições, na ocupação, na forma de preencher os espaços no meio, na velocidade, na potência e na capacidade técnica que a Alemanha teve para castigar. Recupera, acelera. E ao acelerar vai castigar um Brasil fora de posição, desorganizado, que não conseguiu se achar e que viu a Alemanha gerar um gol atrás do outro. Um dos grandes jogos da história das Copas, sem dúvida alguma, para o brasileiro, certamente um jogo que não vai guardar boas recordações para o resto da história, mas que é importantíssimo lembrar também. Então conto aí com os comentários de vocês, com as sugestões, com as lembranças relativas a esse jogo. Um abraço e até a próxima.